Boa tarde, meus queridos. Essa aula é referente ao conteúdo de eletrostática e eletrodinâmica para um nível para uma turma de nono ano, certo? Nono ano da Escola Corujinha aqui de Mangabeira. Então eu fiquei de resolver 3 probleminhas, 3 exemplos, certo? Envolvendo aí a parte mais matemática da coisa. Então vamos lá, vamos para o primeiro. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Isso daqui, ó, é isso daqui, certo, gente? Tem uns erros de digitação aí, né? Eu troquei o L de posição aqui, mas não importa. 10 elevado a menos 4, certo? No programa que eu estou usando aqui não tinha como escrever isso, então eu coloquei esse chapeuzinho aqui do vovô, né? O acento circunflexo e o menos 4, indicando que o menos 4 é o expoente da potência 10. Quem entende de linguagem de programação vai entender isso daqui também, certo? Então, quando vocês veem isso daqui, eu estou querendo dizer isso aqui, ó, 10 elevado a menos 4. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, então isso daqui seria, né, eu não tenho como escrever no pente essas potências, né? 10 elevado a menos 19 coulombs. Pode-se concluir que a esfera contém. Então, resumindo, essa questão está querendo saber quantos elétrons tem em excesso ou em falta nessa esfera. Então, primeiramente, nós vamos escrever a equaçãozinha que eu já passei na aula, né? A quantização da carga elétrica, a quantidade de carga é igual a um número inteiro multiplicado pela carga elementar da natureza, que é representado pela letrinha E. Esse E, lembra que eu falei que a gente não é preciso decorar ele, né, no nono ano, porque veja que na questão falou o valor do E, né? Não vou precisar decorar esses números por enquanto. Então agora é só a gente substituir. Ele está dizendo que a quantidade de carga é 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Então no lugar do que eu vou colocar 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 igual N, que é o que ele está querendo saber, né? Vezes a carga elementar da natureza, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Como eu estou querendo saber o N, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse número aqui, ó, para o outro lado da igualdade. Só que o número está sendo multiplicado, ele vai passar dividindo, certo? Então eu vou ficar com 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quanto é que vai dar esse cálculo? Bem, eu vou dividir aqui, ó, esse com esse, não é? Dá 2. E vou dividir agora esse com esse. Aí vamos lembrar a regrinha matemática que tem para divisão de potências de mesma base. A base é a mesma, né? A base aqui é 10 e a base aqui é 10. Então, como a base é a mesma, repete-se a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 4 menos 19. Entenderam porque ficou 2 sinal de menos aí, ó? A regra diz, repete a base e subtrai os expoentes. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou repetindo a base que é 10 e estou subtraindo os expoentes. O expoente que está em cima, menos 4, menos o expoente que está embaixo. Só que o expoente que está embaixo já é menos. Então vai ficar 2 menos. Menos e menos na matemática a gente sabe que vira mais, né?
Então isso aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 4 mais 19, não é? Menos 4 mais 19, eu já vou colocar a resposta aqui. Menos 4 mais 19, eu estou devendo 4, pago 19 e fico com 15, né? Então vai ficar 15 aqui, ó. Então, isso aqui já é a resposta do meu problema, certo? Mas são 2 elevado a 15 elétrons em falta ou em excesso. Como ele disse que a carga elétrica da esfera é negativa, quer dizer que está com excesso de elétrons, né? Portanto, a resposta dessa questão é um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Beleza? Vamos para o nosso segundo exemplo. Duas cargas pontiformes. Bem, essa palavrinha pontiforme aí não vai influenciar muito no nosso problema, certo? Isso significa que as cargas se comportam como pontos no espaço. As duas cargas estão igualmente carregadas, isso é importante saber disso aqui, com carga elétrica de 3 microcoulombs e estão afastadas uma da outra por uma distância de 3 centímetros no vácuo, beleza? Esqueci aqui de colocar um espaço. No vácuo, ou seja, a gente vai utilizar aquela constante lá que eu falei na aula. A força elétrica entre essas duas cargas será de... Primeiramente, vai ser de atração ou repulsão? Vai ser uma repulsão. Por que eu sei que vai ser uma repulsão antes de fazer o cálculo? Porque as duas cargas estão igualmente carregadas. Elas estão com a mesma carga. Então, todas as duas estão positivas, 3 microcoulombs. Positivo com positivo vai dar uma repulsão. Então, já sei que é uma força de repulsão. Agora, quanto é essa força? Vamos escrever a fórmula aqui, né? Essa força é igual a uma constante, certo? Multiplicado pelo produto das cargas, QA vezes QB, que nesse caso são as mesmas cargas, né? Dividido pela distância ao quadrado. Agora vamos substituir pelos números. Quanto é que vale o K no vácuo, né? Aliás, no ensino fundamental, no ensino médio, a maioria das contas vocês vão fazer é no vácuo mesmo, certo? Vácuo significa ausência de matéria, não tem nada no meio entre essas cargas atrapalhando, não tem nenhuma matéria atrapalhando. Então 9 vezes 10 elevado a 9 é o valor do K. O valor da carga A, 3 microcoulombs, então 3 micro, a gente já estudou no comecinho do ano, que é 10 elevado a menos 6, né? E agora o valor da carga B, o mesmo valor, eles não são iguais, então vou multiplicar de novo por 3 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância é de 3 centímetros, só que na física nós não trabalhamos com centímetros, eu tenho que passar para metros, né? E aí a gente aprendeu no começo do ano que esse Czinho de centímetro vale 10 elevado a menos 2. Por que eu estou colocando esse parênteses nessa conta? Porque a distância é ao quadrado. Então isso tudo aqui é ao quadrado. Continuando aqui embaixo. Eu vou ficar com 9. Eu vou só organizar os números, beleza? Esse 9 vezes esse 3. Vezes o outro 3, é a parte de cima da minha fração, o numerador. 9, 3 e 3. E agora vamos escrever essas potências. Todas elas têm base 10. Ó. Então eu vou juntar elas numa só. Vai ficar 10 elevado a 9, da primeira potência, menos 6 da segunda potência, menos 6 da terceira potência.
Agora vamos para a parte de baixo da fração. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. E a potência ao quadrado, ó, eu multiplico os expoentes. 2 vezes menos 2 fica menos 4. Será que tem alguém que eu posso cancelar já aí na minha equação? Posso sim, ó. Esse 9 aqui, eu vou cancelar com esse. Pronto, já diminuiu minha conta. Sobrou 3 vezes 3 na parte de cima, que é 9. Multiplicado por 10 elevado. Vamos fazer essa conta agora, hein? 9 menos 6 fica 3. Aí 3 menos 6 fica menos 3. Tá faltando ainda alguma coisinha aqui embaixo, né? Que é o 10 elevado a menos 4. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior aqui, ó. Vai ficar 9 vezes divisão de potência, repete a base, subtrai os expoentes, menos 3, menos, só que o 4 que está embaixo já é menos, então vai ficar menos 4. E agora, para finalizar, 9 vezes 10, menos 3 mais 4, né? Esse menos e menos vai virar mais, menos 3 mais 4 dá 1. Unidade de medida de força, Newton. Então 90 newtons, né? Porque 9 vezes 10 elevado a 1 é 90. Então aí dá 90 newtons. E a força é de repulsão. Por que é de repulsão? Porque as duas cargas têm sinais iguais, né? Então vai rolar uma repulsão. E agora vamos fazer a última. Pela secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Secção significa corte. Um corte reto significa que eu tenho um fio aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um fio, um pedaço de fio, né? Vamos imaginar que é como se fosse um cilindro, né? Um cano, certo? Um pedaço de fio é cilíndrico. E aí um corte reto significa que eu vou cortar ele reto. Eu não vou cortar ele assim, por exemplo. Beleza? Eu vou cortar ele formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Isso é uma secção reta, um corte reto, formando um ângulo de 90 graus. Então, qual é a formulinha que nós vamos utilizar aqui para calcular a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Então, a quantidade de carga, ele já falou aqui que é 12 coulombs, dividido pelo intervalo de tempo. Quando ele fala aí que passa 12 coulombs a cada minuto, não é? Então, ele está dizendo tempo. Ó. Só que na física a gente não vai colocar em minuto, a gente vai colocar em segundos. 1 minuto tem 60 segundos, não é isso? Então aqui eu vou colocar 12 dividido por 60. Isso daí dá 0,2 0,2. Não esqueçam a unidade medida, né? Que é o ampere. Então 0,2 amperes. Gente, então foi isso aí que eu fiquei devendo para vocês, esses 3 probleminhas, certo? Espera aí que dê para vocês resolverem as questões propostas. Paz, vida longa e um abraço a todos.